Olá, meus amores, boa tarde, uma ótima tarde para todos vocês. Estamos aqui, né? Hoje, quinta-feira, teremos aula de português e aula de arte, né? Hoje, em português, nós estaremos resolvendo aí nossas atividades complementares, que são as atividades aí que finalizam, né, os capítulos o capítulo 4 aí do nosso módulo. Estamos iniciando aí na página 90. Né? Estamos finalizando hoje o nosso módulo 3 de português. E aí, logo após, nós teremos também aula de arte, iniciando o quarto capítulo. E aí, nas atividades complementares, nós temos um textinho, né? Leia o texto e responda o que se pede. E aí, o título do nosso texto é Nossa Morada faz da vida uma festa. Olha só que legal. Vamos aí acompanhar a leitura, você faz a leitura do seu texto, depois aí dá prosseguimento ao vídeo, né, ouvindo a leitura de Tia Belisa e, consequentemente, resolvendo aí as questões da nossa atividade. Nossa morada faz da vida uma festa. Hoje acordei e contemplei nosso planeta azul, um lugar onde a vida celebra uma festa todos os dias. O sol se levanta, a luz ilumina, a fonte jorra, a água corre, a vegetação cresce e os animais vivem. Nossa morada faz da vida uma festa e é linda. Nosso planeta existe há muito tempo e nele habitamos. O universo é enorme. Lançamos foguetes e sondas em busca de conhecimento sobre outros planetas do nosso sistema solar. Descobre-se uma coisa aqui, outra coisa acolá. Mas ainda não se teve notícia de que há vida em festa como aqui na nossa casa. Nossa terra é vida que se renova a todos os instantes. A terra vive como vivem todos aqueles que nela habitam. Precisamos cuidar para que a falta de oxigênio não sufoque nossa Gaia e que a poluição não impeça a circulação de água, em que suas veias correm. A festa da vida não pode terminar. Moramos para sempre no planeta. É nossa única morada. E se tratando de planeta, não há outro lugar para morar. Texto especialmente produzido pela autora para esta obra. Então, olha só. Aqui o textinho fala sobre nossa morada faz da vida uma festa, já se referindo aí ao planeta Terra, né? Está se referindo aí à Terra. E aqui foi citada uma palavra que diz assim, olha, precisamos cuidar para não faltar oxigênio e não sufoque nossa Gaia. Essa Gaia aqui é uma palavra que vem da mitologia grega, né? Que quer dizer mãe terra, criadora de toda vida. Então, essa palavrinha quer dizer mãe, criadora de toda vida. Então, olha só, precisamos cuidar para que a falta de oxigênio não sufoque a nossa mãe, criadora de toda vida, que é aí a Terra, né? Pois como nós já aprendemos, a Terra é o único planeta onde possui vida, né? O textinho aqui fala que o universo ele é enorme, né? Nós sabemos que o universo é enorme, que tem vários outros planetas aí no universo, mas aprendemos que somente no planeta Terra há vida. E o pessoal aqui na Terra lançam foguetes, né? Tentam descobrir coisas novas sobre o universo, né? Tentam descobrir coisas novas, mas nunca descobriram vida em outro planeta, nunca descobriram. Então a Terra é o único planeta que há vida. E a Terra, como nós aprendemos, é a nossa casa. E essa casa aí, Terra, planeta, né? Nós nunca podemos mudar dela. Olha só, nós podemos mudar de casa. De casa, essa casa em que nós moramos, nós podemos mudar de casa, mudar de cidade, né? Mudar de estado, até de país, de continente, mas não podemos mudar de planeta, não podemos mudar de planeta, né? Não podemos mudar aí da Terra, não podemos morar em outro planeta, porque somente no planeta Terra há
vida. E por isso a importância de todos nós cuidarmos desse planeta, porque ele é a nossa única casa, a nossa única morada, né? Não há outro planeta para nós mudarmos. Então, eu preciso cuidar do planeta Terra, porque qualquer lugar que nós estejamos, né? Vamos estar aí no planeta Terra e ele precisa ser cuidado. Vamos aí agora às nossas perguntinhas, né? Aí tem, primeiro, escreva o nome do texto. Então, escreva o nome do texto que nós fizemos a leitura. Então, o nome do texto que nós fizemos a leitura aí é Nossa Morada Faz da Vida uma Festa. Esse é o título do nosso texto, não é isso? Olha só, Nossa Morada Faz da Vida uma Festa. Essa é o título do nosso texto, é o nome do textinho aí que nós fizemos a leitura. E na questão 2 diz, de acordo com o texto, marque a figura que representa a Terra quando faz da vida uma festa. E então nós temos 3 imagens aí, né, do planeta Terra. Uma que a Terra parece estar o quê? Doente, né, ela com o termômetro na boca. Outra que ela parece estar com sono e outra em que ela está aí feliz. Então, a imagem que nós vamos marcar vai ser a imagem que a Terra está aí feliz, cheia de vida, né? Olha, só como ela está feliz e cheia de vida. Então, aqui sim está correspondendo, né, a frase a Terra quando faz da vida uma festa. E o terceiro diz, o que vem tentando conhecer melhor? O que se vem tentando conhecer melhor? O que era que o textinho falava? Que vinha se tentando conhecer melhor? Era o universo, o planeta ou o meio ambiente? Então, nós vimos no textinho que o que vem se tentando conhecer melhor era o universo, né? Então, vamos marcar aí, ó, o primeiro quadrinho, o universo. E aqui no textinho diz, ó, o universo é enorme. Lançamos foguetes, sondas em busca de conhecimento sobre outros planetas do nosso sistema solar. Descobre-se uma coisa aqui, outra acolá, mas ainda não se tem notícia de que há vida em festa como aqui na nossa casa. Então, olha só, vem se tentando conhecer melhor o universo, né? Mas até hoje, nada superou aí o nosso planeta, né? A vida do nosso planeta. E Tia Belisa quer chamar a atenção aqui, que Tia esqueceu, para as imagens. Olha só aqui a imagem do nosso planeta Terra, né? Com muitas árvores, plantas, água, vida. Olha só que imagem tão linda, né? Tão cheia de vida aí, né? As plantas verdinhas, animais felizes, né? Rios. É isso aí. E no 4 diz, por enquanto não se conhece no universo um planeta onde haja. Por enquanto, até hoje, não se conhece no planeta, né? No universo, um planeta onde haja chuva e sol, vida em festa ou calor e sol? E aí, qual é a resposta? Acertou quem marcou? Vida em festa, né? Nós sabemos que em nenhum outro planeta há vida, né? Há vida em festa, como no planeta Terra, né? Chuva e sol, calor solar, com certeza, né? Que o sol está lá no sistema solar, né? E ele aquece aí também os outros planetas. E o 5 diz, reescreva as frases do texto na ordem adequada. Então, olha só, aqui você vai precisar de um papelzinho, tá bom? Você vai precisar de um papelzinho, talvez até um maior do que esse, porque dependendo do tamanho da sua letra, porque você vai reescrever essas frases, né, na ordem correta, e depois você também vai estar respondendo a questão 10. Então, pode ser até um pouquinho maior do que esse que Tia Belisa tem aqui. Então, aí, olha, você tem uma frase, um quadrinho, né, com 3 frases, que diz, a primeira diz assim, a festa da vida não pode terminar. A segunda, e que a poluição não impeça a circulação da água que em suas veias correm. E depois tem, precisamos cuidar para que a festa do oxigênio não sufoque nossa Gaia. Então, essas frases estão fora de ordem, né? De acordo com o texto, né? Lá, ó, você vai olhar lá no textinho,
vai ter a primeira frase que inicia, vai ser a última. Precisamos cuidar para que a falta de oxigênio não sufoque nossa Gaia. Depois virá a segunda, que diz que a poluição não impeça a circulação da água em que suas veias correm. E depois, o 3, a festa da vida não pode terminar. Então, você vai colocar aí, olha só, deixa eu te mostrar. Você vai enumerar aí dessa forma. A primeira frase que você vai escrever é essa. Depois, a segunda que você vai escrever é a do meio. E depois, por último, vai escrever essa. Mas você vai reescrevê-las em um papel, tá certo? Vai reescrever ela. E depois, escrevendo primeiro essa, depois essa, depois essa. Num papelzinho e depois cola em cima lá no seu módulo. E a resposta do 6 ficará: nós podemos mudar de casa? E aí? O que foi que Tia Belisa falou? Nós podemos mudar de casa? Essa casa comum que nós moramos? Sim ou não? Aí você vai marcar. Sim, né, gente? Sabemos que podemos mudar de casa, né? Talvez até você já mudou de casa ou não, mas podemos sim mudar de casa. Agora a pergunta do 7 diz: nós podemos mudar da Terra? Ou seja, nós podemos mudar do planeta Terra? Aí sim ou não? Aí você vai marcar o quê? Acertou quem marcou? Não, não podemos mudar de planeta, né? Só o planeta Terra possui condições para que haja vida. Então, somente no planeta Terra se há o conhecimento da existência de vida. E nós não podemos mudar do planeta Terra, por isso precisamos cuidar dele. O 8 diz: o que a Terra nos oferece para que possamos viver bem? E aí? O que a Terra nos oferece para que possamos viver bem? Essa pergunta é uma pergunta de resposta pessoal, né? Você vai falar aí com suas palavras. Mas, como o Tia Belisa está ajudando vocês, né, aqui, nós podemos dizer que o quê? Que a Terra, ela nos oferece o quê? A Terra nos oferece água, nos oferece ar, nos oferece alimento, né? Em resumo, são as principais coisas que a Terra, ela nos oferece. Então, vamos botar aí água. Você pode colocar com suas palavras, se você já colocou, não tem problema. Ar e alimentos. Mas você pode colocar com suas palavras aí, né? Desde que você esteja de acordo com o que a Terra nos oferece. Água, ar e alimentos, né? Isso aqui são as principais coisas que a Terra nos oferece e que nos permite aí a condição de vida no planeta Terra. E o 9 diz: por que devemos cuidar da Terra melhor do que cuidamos da nossa casa? Então, por que nós podemos cuidar da Terra melhor do que do nosso lar, da nossa casa? Perceba que da nossa casa nós podemos mudar de casa, mas do nosso planeta nós não podemos, né? Aí tem algumas alternativas. Porque a Terra é grande, é por isso que nós temos que cuidar da Terra, porque ela é grande. O segundo diz: porque vamos sempre morar no planeta, por mais que nos mudemos de casa. E o terceiro diz: porque nossa casa pode ficar suja, porque a nossa casa pode ficar suja. Não, não é porque nossa casa pode ficar suja, nem é porque a Terra é muito grande, mas sim porque nós sempre vamos morar nesse planeta, né? Não importa, né? Por mais que a gente venha mudar de casa, nós sempre vamos morar no planeta Terra. Então, por isso que nós temos que cuidar dele. Então, você vai marcar aí, né, o quadrinho do meio. E agora o 10 diz: escreva 5 palavras que tenham RR e 5 palavras que tenham SS. Né? Aí também é pessoal, nós vamos fazer juntos, mas você pode estar aí fazendo como você queira. Olha só, aqui Tia Belisa escreveu algumas palavras com RR, né? Olha só: ferro, garra, serrote, torre, carro e terra. Tia escreveu 6, mas a atividade pede 5 palavras com R e 5 palavras com SS. Mas Tia Belisa escreveu 6, não é necessário você escrever apenas 5.
né? Se quiser escrever todas, não tem problema. Então, como o espaço aí, o seu espaço é pequeno, você escreve abaixo daquela sua atividade. Lá você coloca o número 10 e coloca as palavrinhas. E agora vamos fazer aí mais 5 palavrinhas agora com SS, né? Quem lembra aí de alguma palavrinha com SS? Vamos lá? Então, aqui, olha, tia Belisa botou assar, com 2 S, pássaro, assinar, posso, profissão. 5 palavrinhas com SS. Nós lembramos que o SS ele se encontra sempre no meio das palavras, né? Assim como o RR. E ele vai estar sempre entre 2 vogais, olha só, sempre entre 2 vogais. O SS ele vai estar. Então, aí, mais 5 palavrinhas, né, com SS. E agora, nós vamos aí para o vamos relembrar, que diz, complete o texto usando as palavras abaixo. Aí, você tem as palavras oral, perguntas, respostas, nome, conversa, título, entrevista e escrita. Aqui nós vamos relembrar, nós vamos falar sobre o gênero textual que nós trabalhamos nesse capítulo, que foi a entrevista, né? Nós aprendemos que a entrevista é um gênero textual que ele é oral, né? Algumas vezes ele é transcrito, né? Para poder ser publicado aí em revistas, em jornais, né? E também nós aprendemos que a entrevista ela é feita por um entrevistador, né? E por um entrevistado ou mais de um entrevistado. Então, a primeira frase do primeiro pontinho que você vai completar diz assim: a entrevista geralmente é tracinho, mas também pode ser tracinho para ser publicada. Então, ficará: a entrevista geralmente é oral, né? Mas também pode ser escrita para ser publicada. Então, você vai completar o primeiro tracinho com a palavrinha oral e o segundo tracinho com a palavrinha escrita. Vamos agora para o segundo pontinho verde. O tracinho da tracinho é colocado acima das perguntas e respostas para despertar o interesse dos leitores. Então, o que é que nós temos que colocar lá em cima na entrevista, né? O título, né? O título da entrevista. O título da entrevista é colocado acima das perguntas e respostas para despertar o interesse dos leitores. É isso aí. Sempre tem que ter lá o título, ou quando a entrevista é apenas oral, você tem que falar no início, né, o título da sua entrevista, sobre o que será a sua entrevista. Então, no segundo pontinho, você vai completar aí com o título e depois com a palavrinha entrevista, tá certo? E agora, aí no terceiro pontinho, né, tem o tracinho do entrevistado, deve ser indicado. Uma entrevista se caracteriza por ser uma, tracinho, entre 2 ou mais pessoas. As, tracinho, e as, tracinho, são as principais partes desse tipo de texto. Então, vamos lá. O nome. Primeiro tracinho você vai completar com a palavrinha nome. O nome do entrevistado deve estar indicado. Uma entrevista se caracteriza por uma conversa, né? Por uma conversa entre 2 ou mais pessoas. As perguntas e as respostas são as principais partes desse tipo de texto, né? Uma entrevista, o nome da pessoa deve ser citado, né, logo no início da entrevista. A entrevista se caracteriza por uma conversa, né, entre 2 pessoas ou mais, e as perguntas e as respostas são as principais partes desse tipo de texto. Observa aqui esta imagem, olha só, tá vendo aqui esta arte? Olha só, aí tem arte feita a partir de garrafas plásticas e de outros resíduos coletados em toda a cidade de Amsterdã, na Holanda. Então, aqui eles juntaram, né? Aí coletaram os resíduos e as garrafas plásticas e construíram aí
essa arte aí do planeta Terra, não é isso? E agora vamos... E aí, na questão 2, diz, complete o texto com as palavras abaixo. Lixo, casas, reciclagem, natureza, terra e vida. Como a tia sempre instrui, à medida que vocês forem completando aí a palavrinha, vocês vão marcando a palavra, né? Então, no primeiro pontinho diz, para que a tracinho no planeta seja preservada, é muito importante que as pessoas cuidem da... Então, nós temos lá as palavras lixo, casa, reciclagem, natureza, terra e vida. Então, vai ficar para que a vida, né? Para que a vida seja preservada. É muito importante que as pessoas cuidem da terra. Então, vocês vão completar aí com a palavrinha vida e com a palavrinha terra. O primeiro pontinho, né? Você vai completar aí com a palavrinha vida e a palavrinha terra. Vamos aí agora para o segundo pontinho. Ah, não, ainda tem, continua, olha só. Para que a vida no planeta seja preservada, é muito importante que as pessoas cuidem da terra, né? Como cuidamos de suas próprias aí casas, né? A palavrinha casa. Vocês vão completar aí na terceira palavra do primeiro ponto. Casas. É muito importante para que a vida seja preservada, né? No planeta. É muito importante que as pessoas cuidem da terra, como cuidam de suas próprias casas. Vamos aí para o segundo pontinho que diz assim: em defesa da tracinho, antes de jogar no tracinho qualquer material, precisamos saber se ele pode ser reutilizado ou enviado para a... Então, vai ficar em defesa da natureza, antes de jogar no lixo. Qualquer material, precisamos saber se ele pode ser reutilizado ou enviado para a reciclagem, tá certo? E aí nós finalizamos, né, o nosso quarto capítulo. E agora tem aí a autoavaliação. Você já sabe como procede, né, na autoavaliação. Chegou a hora de fazer uma avaliação do próprio desempenho. Marque um X, a reação que melhor expresse sua opinião sobre cada um dos objetivos deste caderno. No capítulo 1 diz: aprendi a identificar letras e sinais gráficos no estudo das sílabas na Neninonu e a escrever palavras que tenham a letra N. Então, você vai marcar aí. Se você aprendeu a ler e escrever palavras que tenham a letra N, né, os sons do N, então você vai marcar aí. Vai marcar conforme foi o seu entendimento. Aí, aprendi para que serve, quais são as partes do texto publicitário, né, que foi o primeiro gênero textual trabalhado. No capítulo 2, aprendi a identificar as letras e sinais gráficos no estudo das sílabas xa, xexi, xoxu e a escrever palavras que tenham a letra X, né? Ou seja, você identifica o som da letra quando vai ler, sabe escrever quando aparece o som da letrinha X. Então, aprendi o que é e para que serve um bilhete. No capítulo 3, aprendi a identificar as letras e sinais gráficos do estudo da letra V. Aprendi o que são verbetes de enciclopédia e quais são as suas características do verbete de enciclopédia. Aprendi a identificar letras e sinais gráficos e a escrever palavras com RRSS. Aprendi o que são entrevistas e como produzir uma entrevista. Então, é isso. Os gêneros textuais trabalhados em todos esse módulo, né, foram aí o texto publicitário, né, o bilhete, o verbete de enciclopédia e também, agora, por último, a entrevista. Vamos agora aí para a página de arte. Iniciando aí o capítulo 4. Era uma vez uma história e seus sons. Então, nós vamos falar sobre os sons, né, das histórias que aparecem nas histórias. O que preparamos para este capítulo? Neste capítulo, estudaremos os sons como parte da contação de história, explorando sua sonoridade como conceito da sonoplastia,
criada com diversos objetos. E aí você pode observar a imagem, né? Olha só. Aqui tem algumas crianças utilizando instrumentos. Aqui podemos perceber que a criança que está no meio, ela está produzindo som do canto do pássaro, né? E aí eles estão o quê? Criando sons, né? Uns com instrumentos, outro com o próprio corpo, como o assobio. Aí ele está criando aí o som do pássaro. Observe a ilustração que o grupo de crianças está fazendo. Então, você observou a ilustração, né? O que as crianças estão fazendo, eles estão criando sons, né? Você já viu uma contação de história na qual a narrativa tenha sons, né? Com certeza você já viu, né? Temos as histórias que são aí também os áudios, as histórias em áudio, em vídeo, onde aparece a sonoplastia, o som, né? A sonoplastia, o som da história, é tudo o que aparece nela, as músicas, né? O barulho do canto do pássaro, o barulho da água caindo, o trovão, né? O barulho do vento, tudo isso aí faz parte da sonoplastia. É o que traz emoção para a história, né? O que traz aí uma emoção maior para a história. Você já experimentou criações para uma história? Como foi? Então, com certeza você já ouviu histórias, né? Onde aparece aí os sons, né? Mas talvez você nunca experimentou criar sons para uma história. E nós vamos fazer isso agora nesse capítulo. Olha só, sonoplastia, virando aqui, você vai observar que tem um estúdio de sonoplastia, olha, onde tem aqui os sonoplastas, as pessoas que criam sons são sonoplastas, olha só, tá vendo? Eles utilizando cano de PVC, papel, né? Aqui, olha, diversos objetos para produzir aí sons, né? E aí embaixo tem ilustração, sonoplastas trabalhando com vários objetos no estúdio. Então aqui eles estão em um estúdio produzindo sons, possivelmente para uma história, para um filme ou para um desenho animado, né? O som da chuva caindo, o galope do cavalo, o estrondo do trovão e vários outros sons fazem parte da nossa vida. Feche os olhos por alguns momentos e escute os sons que estão à sua volta. Galope significa passos do cavalo quando está correndo. Então, olha, escuta. Eu não sei o momento onde você está na sua casa, né? Se esse momento vai ter algum som, mas normalmente sempre escutamos um som à nossa volta. Então, feche seus olhos, fica atento aí, tenta ouvir o barulho que está à sua volta. O que você consegue ouvir, né? Esse barulho que está à sua volta. Olha só. E como aqui falou, olha, o som da chuva caindo, o galope do cavalo, o estrondo do trovão e vários outros sons fazem parte da nossa vida e também das histórias, né, quando são contadas. Quando nós podemos utilizar várias coisas para fazer aí o barulho, o som de água. Tia colocou o som de alguma coisa, né? Pode ser de várias coisas. Olha só, aqui tia botou algumas sementes de milho e pipoca e vai derramar aqui. Vai produzir um som, né? Observa. O som parece o barulho da chuva caindo, né? Parece o barulho da chuva caindo no telhado da casa, quando começa uma chuva forte. Então, são esses barulhos, ó. O cavalo correndo, o cavalo, o galope, né? A gente sabe fazer muito bem o galope do cavalo, mas devagarzinho. O cavalo começou a correr mais forte. Tá vendo? Todos esses sons nós podemos produzir aí com diversos objetos, com o nosso próprio corpo também. Olha, nos filmes, nas peças de teatros e nos desenhos animados, existem profissionais que produzem os sons do ambiente, de cada cena. Esses profissionais são chamados de sonoplastas. Na ilustração, vemos um estudo de sonoplastia, com vários instrumentos e objetos sonoros. O som de uma pessoa caminhando na água, o som de uma pessoa caminhando,
da água escorrendo, do telefone tocando, do carro acelerando. São efeitos de sonoplastia. Os sons podem ser feitos com folhas de papel, conjuntos de chaves, plástico, taças de vidros e instrumentos musicais. Vê só como vários objetos são utilizados para criar esses sons, tá certo? Quando se faz o som, né? Quando se faz uma cena, aliás, eles vão dar vida a essa cena, né? Os sonoplastas, que é quem produzem aí esses sons, eles vão dar vida a essa cena utilizando aí esses objetos para criar sons para estas cenas. O som da porta abrindo, o som da chuva caindo, quando é relacionado a uma chuva, o som do trovão, do galope do cavalo e qualquer outro som que possa haver naquela cena, né? Que possa pedir naquela cena. Aqui nós temos Charlie Chaplin, olha só. Antigamente os filmes eram mudos. A trilha sonora e a sonoplastia eram feitas ao vivo durante as sessões de cinema. Assista a um filme de cinema mudo com sua família e divirta-se. Indicamos O Circo e o Garoto, de Charlie Chaplin. Então, aqui é uma indicação de um filme mudo. Você já viu um filme mudo? Um filme onde os personagens não falam, tá certo? Todo o som e o nosso entendimento daquela cena, daquele filme, se dá a partir da sonoplastia, a partir dos sons que são produzidos por fora, mas os personagens não falam. A exemplo disso, tem o desenho animado, que todos vocês conhecem muito, o desenho de Tom e Jerry. Percebam que Tom e Jerry, eles não falam nas cenas, né? Nas cenas, eles não falam, porém, todo o entendimento das cenas que faz a gente dar muitas risadas, né? Ali vem a partir dos sons externos produzidos, ou seja, da sonoplastia, do som criado para cada uma daquelas cenas. Olha só, tia vai estar deixando agora um vídeo para vocês acompanharem, um vídeo onde mostra cenas, né, que não tem som, uma cena sem som e uma cena com som, para você ver a diferença. E então aí na atividade Eu Fazendo Arte, como seriam filmes e desenhos animados se não tivessem sons? Como seriam? Seriam mais legais? Seriam menos legais? Seria o filme com som, dá mais vida, dá mais alegria, não sei. Você vai dar aí sua opinião. Assista as cenas de filmes selecionados pelo professor. Primeiro veja cenas com o som original e depois cenas sem o som, sem a sonoplastia. Qual a diferença você percebeu entre as cenas com som e as mudas? Anote as suas impressões. Então, você vai ver aí a diferença entre as cenas com som e as cenas sem sons. E olha só, agora, e você vai anotar aí suas impressões, se achou melhor com som, se não, se é mais interessante. Você vai anotar aí as suas impressões, o que você achou, tá certo? Qual a diferença que você achou? Como é mais legal assistir? Você vai anotar aí a sua opinião. E embaixo diz, que tal agora experimentar criar a sonoplastia das cenas que a turma assistiu? Primeiro, explore os sons com os instrumentos musicais e objetos sonoros disponíveis. Ou seja, se você tiver algum instrumento musical disponível aí na sua casa, você pode utilizar ele. Se não, e olha só, procure também os sons que podem ser tirados do ambiente da sala de aula. Batuque de mesa, das cadeiras. Experimente abrir e fechar portas e janelas, entre outros. Explore também os sons corporais, palmas, caminhadas, estalos, respiração, entre outros. Veja as cenas mudas e pense nos sons para cada momento e divirta-se criando a sonoplastia. Forme uma roda com os colegas e converse sobre as dificuldades e descobertas e sensações vividas durante essa atividade. Isso aqui seria uma atividade para ser feita em grupo, né, gente? Olha só, você iria criar a sonoplastia para as cenas
mudas que vocês vão assistir. Mas aí, no caso, iriam estar utilizando objetos que estariam disponíveis, também como os objetos que estivessem em sala de aula. Então, vocês vão estar utilizando os objetos que vocês tiverem na casa de vocês, irão produzir sons. Não é necessariamente você produzir o som daquela cena, do desenho animado que vai colocar, mas você imagine produzir o som do trovão, produzir o som do barulho do carro. O que você poderia usar para fazer o barulho do carro? Poderia usar a sua própria boca, você poderia usar algum material, algum objeto. Então você vai ver, aí vai produzindo sons que poderiam fazer parte aí de uma história. E agora no Arte em Casa, olha só, já imaginou quantos sons moram nos objetos presentes em sua casa? Convide um familiar e juntos investiguem os sons de panelas, móveis, caixas, garrafas e outros objetos. Selecionem um objeto para trazer para a escola e usar na seção atividades. Não tem como, né, vocês levarem aí esse objeto para a escola, mas vocês vão utilizar aí, procurem, experimente produzir sons aí na casa de vocês e vocês vão estar utilizando na próxima aula aí esses sons. Crie um desenho que mostre como vocês experimentaram os sons dos objetos na sua casa. Então, aqui você vai criar um desenho mostrando como você experimentou o som, produzir o som aí na sua casa.